E nos últimos capítulos da novela Terra e Paixão, após conseguir a confissão do matador de que foi Antônio quem mandou matar a Lucinda, Marino finalmente vai conseguir o pedido de prisão do desgraçado. Mas o delegado será pego de surpresa após Silva fazer uma descoberta chocante sobre o passado de Antônio e Ramiro. Tudo isso depois que Ramiro aceitou a colaboração premiada. Ramiro será chamado para uma conversa na delegacia e Silva vai fazer uma revelação que pode mudar o rumo da investigação e vai dizer que, ao que tudo indica, Ramiro pode ter uma relação mais próxima ainda de Antônio do que ele imaginava e que talvez os sentimentos do rapaz de que Antônio era como um pai para ele não sejam em vão. Antônio será preso e Ramiro vai ficar horrorizado com o que descobre. Ele vai colocar Antônio contra a parede para tirar toda essa história a limpo. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Marino conseguir capturar o matador que atirou em Lucinda. Ele vai fazer o homem confessar que foi Antônio que mandou ele fazer o serviço e dar cabo na mulher do delegado. Marino vai prender o matador e vai ter um surto de raiva. O delegado vai dar um soco em sua mesa e dizer: "Aquele desgraçado do Antônio me paga. Eu já sabia que tinha sido ele, mas agora eu tenho certeza. Eu quero colocar aquele homem na cadeia, Silva." Silva se aproxima de Marino e diz: "Agora não tem mais jeito, delegado. O Antônio vai ser preso. Tudo aponta contra ele. Mas, Marino, eu preciso te contar uma coisa que eu descobri aí do Antônio e eu acho que isso pode mudar o rumo das investigações." Marino pergunta: "E o que foi, Silva? O que você descobriu? Mais algum podre? Mais algum crime daquele desgraçado?" Silva responde: "Sim, delegado, e dos grandes. Eu e o promotor, nós estávamos apurando tudo que o Ramiro revelou na colaboração premiada. E aí eu levantei algumas denúncias antigas em relação ao Antônio. Eu verifiquei os dados do Ramiro e eu fiquei bem surpreso com tudo que eu vi lá." Marino fica confuso e pergunta: "Silva, eu não tô entendendo mais nada. Do que você tá falando?" Silva pede para o delegado se acalmar e diz: "Eu acho que vai ser melhor a gente chamar o Ramiro aqui para confirmar, porque tudo isso aqui vai ajudar ainda mais na prisão do Antônio. É mais um podre daquele homem e eu acho que o Ramiro vai gostar de estar aqui quando a gente tirar essa história limpo." Marino responde: "Tá bem, então vamos chamar o Ramiro pra cá de novo, até porque eu admito que eu tô bem curioso pra entender essa história direito." Marino pega o celular e liga para Ramiro. Assim que o peão atende, o delegado diz: "Ramiro, surgiram algumas questões aqui envolvendo você e o Antônio e eu preciso que você venha aqui para a delegacia mais uma vez." Ramiro fica ansioso com o pedido do delegado e diz: "Eita, mas delegado, eu já contei tudo que eu sabia do patrão, eu não sei de mais nada não, eu juro." Marino responde: "Calma, Ramiro, é só um esclarecimento. Fica tranquilo e vem pra cá na delegacia que a gente vai te explicar tudo." Ramiro responde: Tá bem, eu vou chamar o Kevin, eu já apareço aí na delegacia, pode ser?" Marino agradece a compreensão e desliga o telefone, mas Ramiro fica muito nervoso com toda a situação. Kelvin chega e pergunta: "Que foi que aconteceu, Rames? Tá estranho?" Ramiro olha para Kelvin e responde: O delegado me ligou e pediu pra eu ir pra delegacia de novo. Parece que tem alguma coisa que deu com o patrão que precisa ser dita. Eu não entendi mais nada não, Kevin. Eu tô nervoso se eles quiserem me prender." Kelvin se aproxima de Ramiro e diz: "Calma, Rames, o delegado só deve querer conversar com você, não deve ser nada demais não. Fica tranquilo, tá bom? Eu vou com você pra lá." Ramiro agradece o apoio de Kelvin e eles vão para a delegacia. Um tempo depois, Ramiro chega na delegacia acompanhado de Kelvin e ele vai até a sala de Marino. Ao ver os dois, Marino diz: "Ramiro,
Kelvin, que bom que vocês vieram tão rápido. O Silva fez algumas descobertas aqui e a gente precisa falar com você, Ramiro. Ramiro pergunta: mas ligado é descoberta sobre o que? Eu não tô entendendo nada. Marino responde: olha, eu confesso que nem eu entendi muito bem. O Silva achou melhor falar com você antes de dizer qualquer coisa e por mim tudo bem? Ramiro olha confuso para Silva, que está ao lado de Marino, e pergunta: mas que coisa é essa que você quer falar comigo, Silva? Silva olha para Ramiro e diz: olha, Ramiro, eu tava analisando aqui alguns dados seu, eu queria que você me confirmasse, por favor, o nome da sua mãe, e eu queria também que você me contasse um pouco sobre a história dela. Eu acho que é bastante relevante aqui pro caso. Ramiro estranha a pergunta e responde: minha mãe, minha mãezinha? Eu não tenho muito o que falar dela não, ela era uma mulher muito simples, trabalhava nas fazendas que nem eu sempre fiz. Ela me criou numa cidadezinha perto de Campo Grande, até onde deu, mas depois ela ficou doente, né? E aí eu tive que ir trabalhar pra ajudar nas contas, eu sempre mando um dinheirinho pra ela. Silva presta atenção em tudo que Ramiro diz e pergunta: e qual era o nome dela, Ramiro? Ramiro responde: e tá no meu documento aqui, é Marinalva Neves. Por quê? Silva fica pálido ao ouvir a confirmação de Ramiro e diz: então é isso, tudo faz sentido agora. Ramiro, Kelvin e Marino estranham a reação de Silva e Marino diz: tudo o que faz sentido, Silva? Que tem essa história da mãe do Ramiro? Eu não tô entendendo nada. Explica aí pra gente. Silva passa a mão na cabeça, preocupado, e responde: é porque eu tava investigando algumas denúncias antigas contra o Antônio pra ajudar na investigação. E uma dessas denúncias era de uma mulher chamada Marinalva. Ela trabalhava na fazenda do Antônio na época. Kelvin e Marino se olham assustados com o que Silva diz, mas Ramiro fica um pouco confuso e pergunta: mas eu não tô entendendo mais nada não, que tem essa mulher aí, tem o mesmo nome da minha mãe, trabalhou pro patrão? Silva responde: essa mulher, Marinalva, ela estava grávida na época. Ela fez uma denúncia contra o Antônio, dizendo que o Antônio estava ameaçando acabar com a vida dela. Mas o delegado da época não fez nada, né? Provavelmente estava sendo subornado pelo Antônio. E aí essa mulher aqui ficou com medo e fugiu para uma cidadezinha menor. A mesma história da sua mãe, Ramiro. Ramiro arregala os olhos ao escutar tantas coincidências e Kelvin coloca a mão na boca, chocado com o que descobre. Kelvin olha para Silva e pergunta: Silva, você tá querendo dizer que essa mulher pode ser a mesma Marinalva que é a mãe do Ramiro? É isso mesmo? Ramiro diz: Mato Grosso do Céu, não é possível isso? Marino olha para Silva e diz: Silva, isso é muito grave. Você tá querendo dizer que essa Marinalva é a mãe do Ramiro e ela trabalhou na fazenda do Antônio? E ela tava grávida do Ramiro na época que ela fugiu? Então a mãe do Ramiro já trabalhou pro Antônio antes? Silva responde: sim, o pior vocês ainda não sabem. Tudo dá a entender que o Antônio tava ameaçando essa mulher porque ela tinha engravidado dele. E ele não queria mais um filho. Na época eu acho que ele nem tava com a Irene ainda, talvez ainda estivesse com a Agatha. E ele queria dar cabo nessa mulher, dar cabo no bebê de uma vez por todas, enfim. Ela fugiu pra nada acontecer com ela. Kelvin olha para Silva e pergunta novamente: Silva, me responde por favor. Você tá querendo dizer que essa mesma Marinalva que tinha engravidado do Antônio é a mãe do Ramiro? Silva confirma com a cabeça e diz: sim, Kelvin, ao que tudo indica, essa Marinalva é a mãe do Ramiro e ela estava grávida do próprio Ramiro na época. Ramiro se emociona com o que escuta e diz: Mato Grosso do Céu, que essa história embaranou todos os meus pensamentos. O que isso quer dizer? O que vocês estão tentando falar? Silva olha para Ramiro e responde: Ramiro, o que eu tô tentando te dizer é que, se isso estiver certo, a sua mãe engravidou do Antônio. O Antônio ameaçou ela de todas as formas. Ela fez a denúncia e fugiu para te criar em uma outra cidade. O ano que isso tudo aconteceu também bate com a sua idade. Ramiro chora ao escutar a confirmação
e diz: então quer dizer que na verdade o patrão pode ser meu pai esse tempo todo? Silva confirma com a cabeça e Ramiro desaba em lágrimas, sem acreditar no que acaba de escutar. Kelvin fica horrorizado com a história e abraça Ramiro para tentar acalmar o namorado. Marino também fica chocado com essa história e diz: meu Deus do céu, essa história é cruel demais e o Antônio é muito pior do que a gente pensava. Silva diz: pois é, delegado. Por isso que eu não queria falar isso antes de conversar com o Ramiro. Mas pelo visto as minhas investigações estavam certas e o Antônio pode ser pai do Ramiro. Aos prantos, Ramiro diz: não é possível, o homem que só me maltratou, me chamava de jumento, é ser meu pai? Eu trabalhava com meu pai esse tempo todo e eu não sabia? Kelvin tenta acalmar Ramiro e também acaba se emocionando. O rapaz diz: que golpe cruel! Nem nos meus piores pesadelos eu ia imaginar uma coisa dessas, Ramiro. Eu não consigo imaginar a sua dor, mas eu tô aqui com você, viu? Ramiro responde chorando: obrigado, meu piquitico, mas agora tudo faz sentido? É por isso que eu idolatrava tanto o patrão? Era instinto? Kelvin nega com a cabeça e diz: não, Rames, não era instinto não, você idolatrava o Antônio porque achava que tinha que te humilhar e te ofender mesmo dessa forma, mas agora você sabe que não é assim que funciona. Ninguém tem esse direito, Ramiro. Ramiro chora ainda mais com as palavras de Kelvin e abraça o namorado. Marino olha para os dois e diz: eu sinto muito, Ramiro, eu realmente imagino que deve ser muito difícil saber que é filho do homem que te explorou a vida toda e que agora você tá ajudando a botar na cadeia. Deve tá um nó só na sua cabeça. Ramiro olha para Marino e responde: eu já não sei mais quem eu sou, delegado, mas de uma coisa eu sei, eu quero olhar na cara desse homem e falar: tudo que tá engasgado aqui dentro, eu não vou ter paz se eu não fizer isso não. Marino responde: bom, então eu acho que eu vou conseguir te ajudar nisso, Ramiro, porque antes do Silva chegar com essa história, eu já ia prender o Antônio por causa do atentado contra a Lucinda. Você e o Kelvin podem ficar aqui esperando, logo mais você pode ter uma conversa com o Antônio. Ramiro limpa as lágrimas e responderá: eu fico sem, delegado, não vou conseguir seguir em frente com a minha vida enquanto eu não resolver essa questão não. Kelvin aproveita a deixa e diz: eu também vou ficar aqui com você, viu, Ramiro? Ô, delegado, não vou deixar ele sozinho aqui nesse momento tão difícil. Marino concorda e sai com Silva em direção à mansão de Antônio para prender o desgraçado de uma vez por todas. Enquanto isso, na mansão, Antônio recebe Silvério e diz que teme ser preso a qualquer momento por causa de seus crimes. O advogado afirma que isso realmente pode acontecer, mas que vai fazer o possível para impedir. Antônio olha para Silvério e diz: Silvério, escuta bem que eu vou te dizer. Se o pior acontecer e eu for preso, eu quero que você arranje um jeito de me tirar de lá. Mas nem que seja um plano de fuga da cadeia. Tá me entendendo, Silvério? Silvério arregala os olhos e diz: Doutor Antônio, o senhor tá me pedindo para eu cometer um crime e armar uma fuga da prisão? Sinto muito, mas eu não posso aceitar fazer parte de um plano desses, é loucura. Antônio diz: vai continuar se fazendo de santo, Silvério? É isso? Escuta aqui, se você não me ajudar do jeito que eu tô te mandando você fazer, eu juro que eu acabo com a sua vida. Tá escutando? Eu quebro seu pescoço. Silvério fica acuado com as ameaças de Antônio e responde: tudo bem, doutor. Eu prometo eu faço alguma coisa pra te tirar da cadeia. Antônio diz: eu acho bom mesmo, acho muito bom. Já vai pensando bem no que você vai fazer. Assim que termina de falar, Antônio e Silvério escutam a viatura da polícia estacionando do lado de fora da mansão. Antônio se desespera com a possibilidade de ser preso e corre para os fundos da casa para tentar fugir e grita: eu não posso ser preso agora! Mas Marino acaba sendo mais rápido e invade a sala da mansão no momento em que Antônio está correndo para os fundos da mansão. O delegado aponta a arma para as costas de Antônio e grita:
Parado, Antônio! Se você tentar alguma gracinha, eu atiro pra matar! Você tá preso pelo atentado contra a Lucinda do Carmo! Antônio coloca as duas mãos para cima e se vira para Marino. Ao ficar cara a cara com o delegado, Antônio diz: Mas que isso, rapaz? Eu não fiz nada! Tô cansado de te falar isso! Meu advogado tá aqui pra me defender! Marino se aproxima de Antônio com a arma na mão e diz: Nós já temos provas contra você, Antônio, e um mandado de prisão. Você vai vir comigo agora! Marino rende Antônio e leva o fazendeiro para a viatura da polícia, enquanto Silvério observa toda a cena preocupado. Um tempo depois, Marino chega na delegacia com Antônio e leva o fazendeiro para a sala de depoimentos. Chegando lá, Antônio se depara com Ramiro e Kelvin o esperando. Antônio olha para os dois e diz: Mas que é isso aqui? Alguma pegadinha esses dois aqui? Ramiro encara Antônio com ódio e diz: Tem pegadinha nenhuma não, patrão. Eu só quero saber se alguma vez na sua vida você teve alguma empregada na fazenda que se chamava Marinalva? Antônio olha para Ramiro com desprezo e diz: Eu não tenho nada pra falar com jumento traidor feito você, Ramiro. Kelvin perde a paciência e grita: Escuta aqui, ó. Você nunca mais chama o Ramiro de jumento, tá me entendendo? A gente já sabe que você engravidou uma mulher chamada Marinalva e que essa mesma Marinalva é a mãe do Ramiro. Ou seja, você é pai do Ramiro. Antônio olha para Kelvin e diz: Olha só que o Froso também sabe ser macho. Bom saber. Ramiro entra na frente de Kelvin e diz: Ô patrão, você não fala assim com ele não, tá me entendendo? Agora, me responde, você conheceu alguma Marinalva? Antônio desvia o olhar e responde: Conheci sim, mas preferia não ter conhecido. Pelo menos eu não ia ter o desgosto de ter que olhar pra essa sua cara de jumento agora. Ramiro se entristece, um aperto no coração ao perceber a frieza de Antônio e diz: Você me explorou esse tempo todo, mesmo sabendo toda a verdade? Antônio responde: Escuta aqui, ó. Eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Marino, me tira daqui agora. Marino pega Antônio pelo braço e o conduz para a saída da sala. Mas antes que Antônio possa sair, Ramiro diz: Olha, patrão, mesmo eu descobrindo que eu posso ser o filho, eu prefiro não ir fundo nessa história e descobrir que eu não quero ter laço nenhum com uma peste feito você. Você é mau, Antônio. Eu não quero nada que venha de você. Antônio encara Ramiro e diz: Eu não sei nada dessa história aí. Marinalva, não é possível? Eu mandei um peão meu dar cabo dessa Marinalva, não é possível que seja você não? Ramiro olha nos olhos de Antônio e diz: É minha mãe, ela fugiu. Ela fugiu, viu? Ela me criou. Ela me criou do jeito que deu, porque ela tava fugindo, sempre com muito medo. E agora tudo faz sentido. Ela tinha medo de você, né, Antônio? Antônio olha para os olhos de Ramiro e se emociona ao perceber que talvez Ramiro seja o seu filho, que ele tratou tão mal por todos esses anos. Marino arrasta Antônio para fora da sala, enquanto Ramiro desaba em lágrimas com o que acaba de descobrir. Kelvin abraça o namorado, afirmando que vai ficar tudo bem. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.